Bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre a igreja como consequência da ressurreição de Jesus Cristo. Meu nome é José Olímpio. Peço a você, se não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Nós vimos no vídeo anterior que Jesus ressuscita, tem consequências, e os apóstolos que haviam fugido com medo da pressão, com medo das consequências da pressão romana sobre eles e também dos judeus, então eles fogem. Mas com a ressurreição eles retornam. E aí nós vimos que eles vão estar unidos, mas ainda com medo. Congregados, mas com medo. Até que Atos, capítulo 2, nos narra Pentecoste. Em Pentecoste acontece o fenômeno, o evento da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, cumprindo aquela promessa que Jesus havia prometido aos apóstolos. Lhe enviarei o Espírito Consolador. Ele vos fará recordar tudo o que ensinei e também vos fará ser corajosos, ser aquilo que precisa ser diante das situações, perante o mundo, perante os homens. Vejam, lá em Mateus, no capítulo 17, 16, Jesus fala em fundar a sua igreja. E quando nós falamos em igreja, nós não estamos falando aqui de templos ou de espaços sagrados como nós conhecemos hoje. Vamos à igreja, é um espaço sagrado. Mas a igreja, pessoa, a igreja, fé. Vejam que Jesus pergunta para os seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? Eles respondem de várias maneiras. Muitas vezes dizendo o que eles ouviam, que era Elias, que era um profeta, que era, enfim. Mas Jesus insiste na pergunta, trazendo agora para perto. E vocês, quem dizem que eu sou? Silêncio total. Pedro então vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus responde para Pedro: Simão, não foi a carne que te revelou isto, mas o meu Pai que estás no céu. E sobre ti edificarei a minha igreja. Por isso você se chama Pedro, que é pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para nós compreendermos Jesus está formando a sua igreja, nós precisamos ir lá no livro do Gênesis e ver que Deus forma um povo através de Abraão. Também pela sua fé. Abraão, que é o pai da fé. Então, pela fé de Abraão, Deus funda o seu povo. Pela fé de Pedro, Jesus funda a sua igreja. E esta igreja, com a autoridade apostólica, porque são os apóstolos que têm esta autoridade recebida de Jesus, reunidos já em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, desce sobre eles o Espírito Santo de Deus em forma cópias de línguas de fogo. E aí eles então se tornam corajosos, destemidos, e começam a pregar Jesus ressuscitado. Eles pregam Jesus ressuscitado, e num discurso só, num primeiro momento, que Pedro faz esse processo,
de anunciar Jesus ressuscitado, já cheio do Espírito Santo, mais de 3.000 foram batizados após esse discurso, essa pregação de Pedro. Vejam que Jesus mandou que os apóstolos fossem pregar o Evangelho, anunciar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles foram. E o movimento deles cresceram em Jerusalém, na região da Judéia, cresceu naquele núcleo onde Jesus havia estado com eles e ensinados. Só que as perseguições apertaram, cresceram bastante. E surgiu um grande nome, um grande líder da perseguição, Saulo de Tarso. Ele se torna o mais temível de todos os perseguidores. Ele abraçava todas as frentes de perseguições, prendia, matava, expulsava. O que precisasse ser feito, ele faria. E ele fez. Tanto é que em Jerusalém ficaram 3 apóstolos: Pedro, João e Tiago. Os demais saíram pelos 4 cantos do mundo, cumprindo assim o mandato de Jesus: ide pelos 4 cantos do mundo e anunciai o Evangelho. E eles foram preservando a vida e levando a mensagem. Vejam que o Evangelho começa a ganhar o mundo. E vão se formando cada vez mais e mais comunidades de seguidores de Jesus Cristo. A essas comunidades de seguidores de Jesus Cristo é que chamamos de igreja. A essas comunidades reunidas, tendo como ponto central das reuniões os ensinamentos dos apóstolos, a fração do pão, as orações e o amor fraterno. Os ensinamentos dos apóstolos era sobre Jesus de Nazaré, que estava presente o tempo todo no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, mas de maneira oculta, de maneira quase que invisíveis àqueles que liam e não enxergavam. Porque estamos vivendo a plenitude dos tempos, e nesse período da plenitude dos tempos, a revelação se aprofunda. Deus se revela com maior profundidade à humanidade. E aí, na pessoa de Jesus, nós vamos conhecer a verdadeira face de Deus amoroso, Deus misericordioso, Deus que torna nosso Pai, que nós ousamos chamar de Pai, por Jesus Cristo, que é seu Filho. Então, os seguidores de Jesus, filhos do Pai. Então, a Assembleia reunida, eclésia, igual a igreja. Então, a igreja é o povo de Deus reunido, vai dizer o Concílio Vaticano II. Mas a igreja primitiva, ela é exatamente isto: o povo de Deus reunido, que vai se congregando e se reunindo nos espaços que haviam, seja lá na sinagoga, quando podia, lembrando que a sinagoga é o espaço sagrado, o templo sagrado do judeu, do judaísmo, e não do cristianismo. Mas o cristianismo, a igreja primitiva, também tem algumas reuniões registradas biblicamente dentro das sinagogas. Depois eles saem das sinagogas e vão para as casas. A igreja se reúne na casa dos seguidores. Só depois, muito depois, aproximadamente mais de 3 séculos depois, é que vai surgir então os espaços sagrados cristãos, as igrejas edificadas de tijolo,
mas a igreja viva, que sou eu, que é você, que é cada ser humano, que deve testemunhar, que deve ser sinal da presença do Cristo no mundo, é feita de carne, é feita de espírito, é feita do batismo, é feita dos sacramentos do Senhor. Sobretudo, da Eucaristia, que nos alimenta todos os dias. A fração do pão, a Eucaristia, a Sagrada Ceia que o Senhor Jesus celebra e nos convida a fazer memória. A oração, porque não existe seguidor de Jesus sem oração. Que não ore. Jesus era um homem orante, como nós já vimos aqui também. Então, são características da Igreja de Jesus Cristo ser orante, ser ouvinte da palavra de Deus, dos ensinamentos dos apóstolos. E aqui eu quero deixar uma coisa clara para nós. Para os cristãos católicos, os ensinamentos dos apóstolos não está só na Bíblia, nas cartas, nas epístolas, no Novo Testamento, mas também está na tradição católica. Tradição com T maiúsculo, que é exatamente o que os apóstolos ensinaram e que não foi escrito, que não entrou na Bíblia Sagrada. Vale lembrar que a revelação de Deus, o Novo Testamento, ele fecha, ele se conclui com a morte do último apóstolo, que vai se dar por volta do ano 100. Depois do ano 100 não entra mais nada em termos de revelação na Bíblia. O que tinha sido revelado até o ano 100, fecha-se o Novo Testamento. A partir daí, a partir do ano 100, então é que nós teremos os ensinamentos dos apóstolos pela tradição oral. A tradição oral, que se mantém em nosso meio até hoje. Então nós temos a tradição, e quem são os portadores, os porta-voz dessa tradição? Exatamente o magistério da igreja. Então a nossa fé, a fé católica, ela está no tripé: Escritura Sagrada ou Bíblia, magistério da igreja e tradição. Então a nossa fé, ela está nesse tripé. Quando rezamos o credo, quando pronunciamos a nossa procissão de fé, lá no finalzinho, nós professamos: creio na Igreja Católica, una, santa e apostólica. Portanto, meu irmão, minha irmã, a nossa igreja é apostólica e os ensinamentos deles, que não foram escritos, que não estão no Novo Testamento, fazem parte do tesouro da fé da igreja. Meu irmão, minha irmã, se você ficou até agora, peço a você que não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar essa reflexão. Vamos ser portadores da mensagem do bem, vamos ser portadores do anúncio do Evangelho, desta palavra sobre a Igreja de Jesus Cristo. Vamos deixar um comentário, deixar o joinha e vamos deixar no comentário que a Igreja de Jesus Cristo é viva, não é feita de pedra, mas é feita de carne e espírito. Fique com Deus, fique na paz. Tchau, tchau!